Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje é terça-feira. Eu estou sentindo no meu coração o desejo de gravar um vídeo onde o Senhor me relembra de muitos anos atrás, quando Deus colocou no meu coração que era para mim ir na cidade de Miraí, na praça daquela cidade. Deus me revelou 30 dias antes da minha ida até aquela cidade. Deus colocou no meu coração que fosse lá na praça. Deus determinou o dia, mas Deus não determinou a hora. Mas o dia Deus determinou que era dia 7 de setembro. E Deus colocou no meu coração, mais ou menos um mês antes, marcou o dia de eu ir, que era dia 7 de setembro, mas não tinha marcado a hora para mim ir naquela praça. E eu confesso para vocês que estão ouvindo esse testemunho, que irá ouvir esse áudio nessa tarde, nesse dia, que Deus me preparou para poder estar lá naquela praça, mas era 30 dias antes e eu tinha dado seguimento na minha jornada. E nesse período, eu quero confessar para os irmãos que estão ouvindo o áudio, que nesse período eu tinha sido convidado para pregar a palavra de Deus lá na Vila Reis, lá no alto da Vila Reis. Era bem próximo do dia que Deus tinha determinado que eu fosse até a praça de Miraí. Você entendeu, meus irmãos? E chegou o dia de eu trazer a palavra lá na Vila Reis, e eu saí de casa saiu eu, a minha esposa, fomos para Vila Reis, onde eu trouxe a mensagem da noite, mas naquele dia eu comecei a sentir mal. Mas antes, irmão, eu quero falar para os irmãos que neste período eu era uma pessoa ainda muito tímida, muito envergonhada, começando na obra do Senhor, iniciando a caminhada. Então eu conversava com meus colegas, com meus irmãos de igreja, e falava, como que eu vou lá naquela praça de Miraí? Nunca fiz isso, eu vou me sentir tão mal naquele lugar, como é que eu vou lá dobrar o meu joelho e orar ao Senhor naquela praça? Muitas pessoas vão passar, vão zombar de mim, vão rir de mim, as pessoas não vão entender o que eu vou estar fazendo naquele lugar. Mas aí eu conversei com alguns irmãos meus de igreja, e algum dos irmãos meus de igreja, próprio irmão da igreja, falou comigo, Odimar, Deus marcou a hora de você ir lá na praça? Eu falei, não, irmão, Deus não marcou a hora de eu ir lá, não. Aí o irmão falou comigo, então você faz o seguinte, você vai de madrugada, porque de madrugada você não vai encontrar ninguém lá na praça. A praça vai estar vazia e você vai ajoelhar, orar e entregar o propósito a Deus. Eu falei, irmão, você me alertou numa ótima ideia. Então eu vou sair de madrugada para me poder ir lá na cidade de Miraí, dobrar o meu joelho e orar. Aí o irmão falou, então você faz assim, porque aí não vai ter ninguém na praça mesmo, você não vai ficar sem jeito. Você vai dobrar seu joelho, vai orar e vem embora. Aí, irmão, eu falei, então vai ser feito assim. Aí passou o tempo, chegou o dia de eu trazer a palavra lá na Vila Reis. Eu fui lá para poder pregar a palavra do Senhor, para anunciar a palavra do Senhor. Era véspera do dia que eu ia a Miraí, que ia dar dia 7 de setembro. Aí, meus irmãos, no culto, eu trouxe a mensagem, eu preguei, eu falei do amor do Senhor Jesus, eu falei daquilo que Deus tem na vida do ser humano, do homem, porque Deus tem um projeto muito grande na vida de cada uma das pessoas. Todos nós somos separados, somos escolhidos pelo Senhor. Mas a Bíblia fala que muitos são chamados para a obra,
mas são poucos os escolhidos. E eu estava ali, naquele dia, trazendo a palavra e preocupado, que eu tinha que ir para Miraí no outro dia, ia sair de madrugada, para poder ir lá, dobrar meu joelho e orar ao Senhor, lá naquela cidade de Miraí. Os irmãos todos conhecem, é uma cidade bem próxima daqui, ela é perto de Cataguás. Aí acabei de trazer a palavra na Vila Reis. A hora que eu terminei a palavra, meus irmãos, eu comecei a passar mal. Aí eu comecei a passar mal, vim embora passando mal. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, não vou para aquela cidade de Miraí não, porque eu estou passando mal amanhã. Eu não vou não, porque eu ia de madrugada para lá para poder orar. Eu não estou me sentindo bem, passando muito mal. Então, eu não vou lá não vou lá hoje não, outro dia eu vou. Mas aí, irmãos, eu cheguei em casa, deitei, passando bastante mal. Passei a madrugada toda passando mal, amanheci o dia. Quando amanheceu, foi para amanhecer o dia. Eram umas 6 horas da manhã, a hora que eu levantei. A hora que eu levantei, eu melhorei. Eu melhorei e eu ouvi Deus tocando no meu coração. Vá para Miraí agora. Eu quero que você vá para lá agora. Dobra seu joelho lá naquela praça. Ora, porque eu tenho uma obra para ser realizada naquele lugar. Aí, irmãos, eu não teve como eu desobedecer a voz de Deus, porque era uma ordenança de Deus, era uma ordem que Deus estava me dando. Ele estava falando profundamente no meu coração. É agora que eu quero que você pegue seu veículo e que você vá até aquela cidade de Miraí. E lá eu te direi o que você vai fazer naquele lugar. Irmãos, eu levantei, mudei roupa, falei com a minha esposa, vou lá na praça de Miraí, conversei com ela que estava saindo para ir lá, eu e acompanhado de Deus. No caminho, irmãos, morrendo de vergonha, com muito medo, pois nunca tinha feito aquilo em lugar nenhum. Então eu falei, que vergonha que eu vou ficar lá naquela praça, como é que eu vou ficar naquele lugar? Irmãos, Deus marcou o dia 7 de setembro para mim ir na praça. E eu quero dizer para os irmãos, se Deus traz na minha memória que dia 7 de setembro é dia de marcha, era dia na qual aquela praça estaria cheia de gente para poder... Era dia 7 de setembro, os irmãos sabem que dia 7 de setembro é dia de desfile, e ia ter muita gente na praça. Deus foi deixar eu perceber isto chegando na praça de Miraí. Quando eu cheguei na praça de Miraí, já estava aproximando 8 horas, entendeu? Eram as 7h30, quase 8 horas. A praça de Miraí estava lotada, irmãos. Tinha gente, tinha umas 2.000 pessoas na praça de Miraí. Estava o pessoal dos colégios, tudo. Tinha muita gente, muita autoridade. Estava prefeito de Miraí, vereador de Miraí, deputado de Muriaé. Estava lotada a praça. Aí eu tentei virar o meu veículo e voltar. O Senhor falou, não, dobra seu joelho no meio daquela praça, que lá eu tenho algo para fazer naquele lugar. Eu falei, Senhor, como é que eu vou dobrar o meu joelho no meio daquela praça, Senhor? Senhor, eu vou passar muita vergonha naquele lugar, Senhor. Senhor, eu não posso fazer isso, Senhor. Senhor, olha a multidão, olha a quantidade de gente que está aí, Senhor. Aí eu senti uma força, algo me empurrando. Eu não tive como voltar, eu não pude recuar, eu não pude voltar. Aí eu segui andando. Aí eu virei e pensei dentro do meu coração, veio aquele pensamento na minha mente, eu falei, já que tem muita gente aqui na praça, eu vou escolher o lugar que está com menos pessoas. Assim eu fiz, fui passando, fui andando, mas Deus foi me passando, me guiando. Eu tive que passar perto do palanque, onde estava montado lá, que tinha as autoridades. Passei diante daquele palanque e andei uns 10 metros para frente, no meio daquela multidão. O Senhor tocou no meu coração e falou, meu filho, é aí, ajoelha, ora. Aí eu botei meu joelho em terra, com a Bíblia na mão, com muita vergonha. Aí comecei a orar ao Senhor. Comecei a orar no meio daquele povo, daquela multidão. Comecei a clamar ao Senhor,
comecei a agradecer o Senhor, comecei a buscar a presença do Senhor. Aí, quando eu ouvi uma voz que aproximou de mim e falou, chegou perto de mim e falou comigo: Dimar, eu queria muito fazer o que você está fazendo neste lugar, mas eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu tenho muita vergonha. Aí Deus levantou a minha cabeça e eu pude olhar e ver a face da pessoa que estava falando comigo, irmãos. Aí eu pude ver o rosto da pessoa, o homem, o nome dele é Donaldo Pacheco, engenheiro, projetista, lá de Santana de Cataguases, mas que morava em Miraí. Aí eu olhei para ele, parei a oração e falei: Donaldo, cuidado, meu filho. Cuidado, porque hoje você envergonha das coisas de Deus aqui na terra, mas amanhã Deus pode envergonhar de você lá em cima. Você cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que você pensa, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Aí o Donaldo ficou ali e eu já não consegui mais levantar a cabeça para olhar, porque Deus não permitiu. Poucos minutos depois eu encerrei a oração quando Deus tocou no meu coração: meu filho, a obra foi feita, pode retornar para a sua casa, pode voltar para os seus afazeres do dia a dia. Aí, meus irmãos, eu retornei para minha casa, fiquei preocupado, falei: Senhor, como é que o Senhor me levou até aquela cidade, até Miraí, no meio daquela multidão de pessoas, Senhor? O Senhor me colocou de joelho naquele lugar, no meio daquele povo, quantas pessoas que riram de mim, que zombaram de mim naquele lugar, Senhor. Mas eu estive lá, eu fiz aquilo que o Senhor determinou, eu aceitei, eu ouvi a voz do Senhor, obedeci aquilo que o Senhor determinou. Aí passei a noite muito preocupado, chegou no outro dia de manhã. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos que estão ouvindo o testemunho, é muito sério, é muito grande aquilo que Deus tem para fazer na face da terra, porque nós estamos vivendo dias tão difíceis, nós estamos vivendo um momento tão difícil na face da terra, porque nós estamos vendo tanta tragédia acontecendo, tanta desordem acontecendo. Quando a chuva vem, ela vem com intensidade, igual veio lá em Juiz de Fora, igual veio em Iubá, igual tem vindo para vários lugares aí, que nós estamos vendo uma destruição total. Olha a chuva, o que fez no dia de ontem em Juiz de Fora, olha o que a chuva fez em Iubá. Eu tenho alertado os irmãos que vem uma doença aí pela frente, muito pior do que essa que passou. Há dias o Deus tem colocado isso na minha boca, eu tenho falado através dos meus testemunhos, das minhas palavras. Eu tenho dito para os irmãos que é necessário a gente tomar uma posição, é necessário a gente se colocar diante de Deus, deixar Ele nos conduzir, porque essa enfermidade que vem, irmão, pode aguardar, pode esperar, que ela vai ser muito pior do que a que teve, que matou, que ceifrou milhões de almas, de vidas aqui da face da terra. Esta vai ser 70% vezes pior do que foi aquela, irmão. Vai atingir quase 70% da humanidade. Irmãos, cuidado com o que está para acontecer pela frente. Você que tem ouvido as minhas pregações, você que tem ouvido os meus testemunhos, ouve, aceita, recebe ele, porque é Deus que está falando através da minha boca. Nós vamos passar por um momento muito difícil. Hoje nós estamos vendo isso acontecer na vida das pessoas, mas não estamos vendo acontecer com a nossa família, com as nossas pessoas, com os nossos queridos. Mas vai chegar dia que vai acontecer dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com a nossa família, porque vem dias difíceis pela frente. Irmãos, no outro dia cedo, eu não quero deixar o vídeo ficar muito longo, porque eu estou com pouco espaço, eu estou tendo até que tirar vídeo do YouTube, porque eu não tenho espaço, armazenamento, o meu celular não está suportando, e eu já não sei o que fazer, porque eu não queria tirar esses vídeos que eu gravo, mas eu estou tendo que tirar para colocar outro, porque não tem espaço de armazenamento. Aí, meu irmão, no outro dia eu levantei cedo, fui abrir a minha loja,
Quando eu abri a minha loja, a primeira pessoa que chegou na minha loja, Donaldo Pacheco, engenheiro Donaldo Pacheco. Ele falou comigo: Dimar, essa noite eu não dormi. Eu perguntei: mas por que, Donaldo? Ele falou: Dimar, aquelas palavras que você falou, ela ficou no meu ouvido a noite inteira. Eu não preguei o olho, eu não dormi. Aquela palavra mexeu comigo. E eu estou aqui para conversar com você, para te perguntar o que está acontecendo. Aí eu falei: Donaldo, Deus me levou naquela cidade, simplesmente por causa da sua vida. Deus me levou lá porque Ele tem amor pela sua vida, Ele quer te salvar, Ele quer mudar a história da sua vida, Ele quer te resgatar, Ele quer tirar você do lamaçal, Ele quer mudar a sua jornada, a sua caminhada. Ele tem um plano, Ele tem um projeto para a sua vida. Aí o Donaldo foi embora, irmãos. Passou uns 90 dias, eu estou no banco, o banco ainda era o Benja, em Cataguases, na praça. Eu estava lá dentro do Benja, alguém bateu nas minhas costas, eu na fila, eu olhei, Donaldo Pacheco. Aí o Donaldo falou comigo: Odimar, eu queria te fazer um convite. Eu falei: pode fazer, Donaldo, se eu puder, eu vou ter todo o prazer. Aí ele virou e falou: eu vou ser batizado e gostaria que você estivesse no meu batizado. Eu falei: Donaldo, que alegria, que felicidade que você está trazendo para o meu coração, de saber que a minha ida naquela cidade, no meio daquela multidão, não foi em vão. A minha ida foi lá para tirar uma alma, porque a Bíblia fala que vale mais uma alma salva para Deus do que o mundo inteiro perdido lá fora. Então eu quero te dizer, meu irmão, Deus está te chamando. Deus está te chamando, Deus está ordenando, tome uma posição, muda sua vida, aceita Ele enquanto há tempo, porque daqui a pouco as portas da igreja se fecharão, daqui a pouco a palavra de Deus não será mais dita na face da terra, não será mais pregada na face da terra, porque ela será proibida, irmãos. Porque daqui a pouco não vai haver mais igreja com as portas abertas, não vai haver mais ninguém pregando a palavra de Deus, porque quem já tem ela guardada no coração vai permanecer, mas quem que não aceitou não vai ter mais como aceitar, porque aí não haverá mais tempo, não haverá mais jeito. Então eu te falo, irmão, você que está ouvindo este testemunho, você que está ouvindo a voz da minha palavra, é a minha boca que está falando, mas é Deus que está colocando as palavras. Então eu te falo, eu te aconselho, aceita o Senhor hoje, reconhece Ele hoje como Salvador da sua vida, porque amanhã você não sabe se você estará no meio de nós, ou se eu estarei no meio de vocês. Amanhã pertence a Deus. Hoje nós sabemos que nós estamos aqui vivos na face da terra, mas não sabemos se amanhã nós estaremos aqui em cima da face da terra. Então Deus está abrindo a minha boca e está te dizendo: ainda há tempo, meu irmão, ainda há tempo de conserto, ainda há tempo de mudança, ainda há tempo para aceitar o Senhor como Salvador. Deus está te convidando nesta tarde, Deus está te convidando no início desta noite. Ainda há tempo de você tomar uma posição, ainda há tempo de você mudar a sua vida, de você fazer um conserto com o Senhor, porque depois que você partir não tem mais jeito, irmão. Aí não há mais recurso, ninguém pode fazer mais nada por você. Aí é você e Deus. Deus será o juiz, porque só Ele pode julgar, só Ele pode condenar, só Ele pode salvar. Mas hoje nós temos a oportunidade de escolher, de aceitar o Senhor como Salvador e libertador das nossas vidas. Assim, eu quero agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.